Bilenque. Na minha ausência, o Lula trocou o ministro da Justiça sem minha autorização, né? Fiquei meio chateado, mas enfim, jogo que segue, né? Quem é Wellington Lima e Silva, que substitui o ministro Lewandowski na pasta da Justiça e, já assumindo uma pergunta com uma afirmação, por que ele desistiu de criar o Ministério da Segurança e manteve tudo isso com o Wellington? A história é assim, né, Toledo? Quando a Polícia Federal começa a fazer as operações sobre as quais a gente estava falando minutos atrás, para enquadrar as organizações criminosas, o PCC, estrangular financeiramente o funcionamento dessas facções, o governo Lula teve uma certa brecha, alguma trégua na questão da segurança pública, que é a grande pedra no sapato do Lula na reeleição. E a grande preocupação do eleitor brasileiro no momento e provavelmente na eleição também. Por isso mesmo é a grande pedra no sapato do Lula. E o Lewandowski estava, então, ministro da Justiça com algum respiro. Quando vem a operação policial no Rio de Janeiro, final de outubro, de novo o assunto volta para o centro do debate, mas agora com o viés da direita, dos governadores de oposição, Cláudio Castro recebendo apoio dos demais, e o Lula volta a ficar sob pressão em relação a esse assunto, chama para uma reunião os ministros que foram governadores de estado. Então, Rui Costa, da Casa Civil da Bahia, Camilo Santana, da Educação do Ceará, entre outros. E nessa reunião, na presença do Lewandowski, começam a criticar muito a política de segurança do governo Lula, portanto, a gestão do Lewandowski, que não é nenhuma novidade, porque o Rui Costa já vinha detonando, fritando o ministro fazia tempo. E segurando na Casa Civil a tramitação da PEC da Segurança Pública, que era a grande bandeira do Lewandowski no cargo. Então, não tinha grandes novidades, mas o Lewandowski já estava com a água subindo cada vez mais e, segundo relatos que eu tive, fez algo que ele não costuma fazer, que é responder e, olhando para esses governadores, falou: vocês falharam miseravelmente na política de segurança quando eram governadores. Lembrando que a Bahia tem a maior taxa de letalidade policial do Brasil e não é de agora, já faz muitos anos que essa situação é crítica. E aí a reunião ficou encerrada numa tensão, num climão, num constrangimento entre eles, e desde então o grupo baiano do governo, então você tem o Rui Costa na Casa Civil, Sidônio Palmeira na Comunicação, na Secretaria de Comunicação, e o Jacques Wagner, que é líder no Senado, mas muito próximo do Lula. Você já tinha uma movimentação toda deles nessa área, para tentar ocupar essa área da segurança, e a ideia de criar um Ministério de Segurança Pública voltou a ser reativada. Essa foi uma promessa da campanha do Lula em 22, mas era uma promessa meio mal parada, porque o Flávio Dino, que logo foi escolhido para ser ministro, se opunha, da mesma forma como outros grupos no governo se opunham. E o próprio Lewandowski impôs como condição para aceitar o Ministério da Justiça que ele não ficasse amputado da área de segurança, ou seja, da supervisão da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, etc. Exatamente. Então, foi uma ideia que nunca chegou a, de fato, avançar. E aí, nesse momento, né, de dificuldade, mas pressão sobre o Lula, a ideia voltou a circular. Em pouquíssimas palavras, quem defende a criação do Ministério de Segurança Pública tem dois objetivos. Primeiro, é dar uma política e uma estrutura um pouco mais perene para a questão da segurança pública, porque hoje cada gestão muda a forma como o sistema se organiza. E segundo, pôr alguém no cargo como ministro que vem da área de segurança pública. Os últimos ministros da Justiça têm um perfil de juristas e é uma pasta que, no limite, cuida de imigração à defesa do consumidor. Parece que são coisas
similares, mas são muito distintas. Para um assunto que está central na agenda e na pauta brasileira, a argumentação é que haver um ministério, né, especificamente, e com quadros que trabalham com isso a vida inteira, que vêm dessas carreiras, seria importante para implementar uma política mais efetiva de segurança pública. E aí, esta foi a senha, quando esse assunto começa a voltar à tona, para o Wellington César Lima Silva começar a se movimentar. Ele estava, naquele momento, como advogado-geral da Petrobras. E a chegada dele na Petrobras, ele vem da Bahia, ele foi chefe do Ministério Público da Bahia, na gestão Jacques Wagner, no governo, ele ascende politicamente. Ou seja, é um promotor que foi, digamos assim, apadrinhado pelo Jacques Wagner quando governador e que, a partir daí... Mas é um operador do PT já de há muito tempo. Então ele trabalha nos governos petistas na Bahia, e aí quando o Lula assume em 23, ele vira secretário de Assuntos Jurídicos da presidência. O SAGE é uma posição muito vital nas presidências e nos últimos mandatos saíram de lá ministros e várias outras figuras de primeiro escalão. Para quem não acredita em geografia, o SAGE desmente a tese de que o mundo é virtual, né? Porque o cara que está nessa secretaria é o cara que leva pessoalmente os documentos para o presidente assinar. Então ele despachou muito com o Lula, ganhou muito a confiança do presidente nesse mais de ano que passou na SAGE, lá no Palácio do Planalto. E aí, numa articulação do Rui Costa com o Alexandre Silveira, que derruba o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, é indicada a Magda Chambriand, que era lá já um quadro da Petrobras, e eles fazem um arranjo em que o Wellington vai para ser advogado da Petrobras como uma forma de garantir que estava tudo lá sob controle, que tinha gente da confiança da copa e da cozinha do Palácio do Planalto na Petrobras. Uhum. E funciona, a gestão é bem avaliada no governo e tudo mais. Quando ele começa, o Wellington, a se articular em relação a substituição do Lewandowski, uma figura fundamental se torna fundamental, entra em cena também e passa a advogar a seu favor lá no Palácio do Planalto, que é o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, de quem o Wellington se aproxima por conta da Petrobras, mas de quem ele era próximo, porque o Silveira tem uma filha que estuda na Bahia, então eles já tinham relação anterior, inclusive, e ele apadrinha também, apoia o nome do Wellington para o Ministério da Justiça e ele ganha força. E a situação com Lewandowski continua ali na tensão, com bastante oposição da Casa Civil. E não foi uma vitória qualquer, né? Porque ele derrotou nessa o Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, que era cotado para ser o ministro da Segurança, né? Nessa divisão do Ministério. Então, até você dá o gancho para eu contar a seguinte cena. Em 19 de dezembro, esse fim de ano foi bastante agitado. 19 de dezembro, o Lula vem a São Paulo. Foi absolutamente foi tranquilo. De boa, né? Tava no máximo uma chuvinha, sabe? Sei. Bom para você, Tobi. O Lula vem a São Paulo para o tradicional Natal dos Catadores e daí ele pegaria um avião e voaria para Foz do Iguaçu. Lá em Foz do Iguaçu ia haver o encontro dos chefes de Estado do Mercosul, né, que em tese ia anunciar o acordo com a União Europeia. Então, o Lula está em São Paulo e aí começa uma articulação no aeroporto de Congonhas, instantes antes de voarem eles todos para Foz do Iguaçu. Nessa articulação, o Andrei Rodrigues bastante mencionados, justamente como você falou. E aí eles pousam em Foz do Iguaçu e Lewandowski estava lá. E aí, segundo relatos desse momento, e eu estava em Foz do Iguaçu e eu fui cobrir esse primeiro evento que o Lula participou, que era a inauguração de uma ponte, uma nova ponte entre Brasil e Paraguai, que não a da amizade, a chamada Ponte da Integração, que foi financiada com recursos da Itaipu Binacional, da usina. E aí eles montaram toda uma estrutura, lá calor, mas um calor danado, e era muito difícil chegar até o lugar do evento, porque estava tudo ainda fechado, estão mudando a aduana. Então, Foz do Iguaçu estava um pouco caótica. Difícil eu não conseguia achar nem direito o endereço, estava realmente, não tem no Google Maps o endereço, entendeu? Sei. Então, eu peguei um táxi, o taxista me largou lá onde deu para largar e eu fui andando. Quando eu tô andando, assim, tinha um jornalista um pouco na minha frente, aquele sol, aquele calor inclemente. E aí, uma pessoa, um policial, dá orientações para esse jornalista, falando, vai
Vai por segue ali. reto, vira direita e tal, você vai chegar no evento e tal. Quando eu passo, o policial falou, você ouviu, né? Eu falei, eu ouvi, sorrimos e seguimos. Falei, nossa, Já vi esse cara já antes. vi esse cara antes. Quando começa o evento, então tá lá vários outros ministros e tal, tá o Andrei Rodrigues, Diretor da Polícia diretor Federal. da Polícia Federal. Eu falei, Era o guarda de trânsito. era ele. Eu falei, era o senhor? Ele, eu mesmo. Tava lá dando orientações. E aí, A Thaís não dormiu uma semana só de culpa. de não ter parado ali para entrevistar o André. Mas depois eu falei com ele e tal, e tudo bem. Aí, Toledo, o que aconteceu? Aconteceu que alguns ministros falaram, o Lula falou, antes do Lula falar, alguns ministros falaram. E o Lewandowski pediu para falar, por conta da integração, tem muito a ver com a, né, Sim. Paraguai, a fronteira, a tríplice fronteira, mas a palavra não foi dada a ele e quem conhece o entorno do Lewandowski diz que ali foi a gota d'água. Peraí. Tinha uma cerimônia, o Lewandowski, que, vamos lembrar, ex-ministro do Supremo, que mais gosta de fazer um ministro do Supremo, se não falar? Pede para falar e o cerimonial da presidência não deixa ele falar? É isso? Dizem que foi essa a gota d'água para ele já estava por aqui e decide sair a partir desse momento. E aí o Lula toma a palavra e no que ele começa a discursar, acaba a energia do evento. Não acredito. E ele fica indignado. E O evento bancado por Itaipu, acabou a energia elétrica. Boa. Isso virou uma piada, porque no dia seguinte tinha o encontro da cúpula lá no Parque das Cataratas mesmo, e o Lula passou sermão no diretor da Itaipu, enfim, virou uma grande, né? Virou meme. Isso é a intriga da oposição, Ratinho Júnior já tinha lançado, pré-estreado a ponte na semana anterior, ficou toda uma brincadeira, mas o fato é que tudo isso aconteceu, e aí fica muito claro que tem então dois grupos disputando, né? O ministério ali que tem na Polícia Federal, o Andrei muito bem cotado, mas com quadros muito importantes, que tem muita influência sobre o Lula também, defendendo essa solução, e o grupo da Bahia defendendo a solução Wellington, e tem uma questão que o Rui Costa é investigado, né, pela gestão na pandemia, dos respiradores, então tem dificuldades e tensões entre eles. E aí, na semana passada, a história de um ministério acaba esfriando. O Lula diz que a PEC da segurança pública foi, assim como o PL antifacção, desfigurados no Congresso, então que essa agenda no Congresso está muito debilitada e aí não tem dinheiro, o recurso necessário. Então tem uma articulação agora em curso que, finalmente, para encerrar, tem o objetivo de, se não vai criar um ministério agora, que haja uma clareza de pauta, então tem 3 prioritárias, que é o combate ao crime organizado, da forma como a Polícia Federal já vem fazendo, roubo e furto de celular, que é algo que tem impacto, inclusive, eleitoral importantíssimo. A gente fez a Hora Extra com a Samira Bueno, ela falou muito disso também. E a questão de violência contra a mulher, o aumento nos feminicídios, que é outro assunto que está preocupando todo mundo no Brasil. Agora, Thaís, do ponto de vista político, me chamou a atenção a nomeação do Wellington, porque ele não é um centroavante. Ele, no máximo, é um cabeça de área, para usar uma linguagem ultrapassada do futebol, ou seja, ele joga do meio de campo para trás, para evitar que o governo tome gols, né? Ele joga na defesa. É um bom articulador, então consegue passar a bola, mas não vai ser ele que vai marcar gol. Isso quer dizer que ele não tem o perfil do Dino, por exemplo? De jeito nenhum. Ele é um operador, ele não é um formulador, né? Isso me mostra que o governo está mais preocupado em manter. Ele acha, aparentemente, o governo acha que está ganhando o jogo e que basta não tomar gol que ele leva. Só que eu acho que o diagnóstico está completamente equivocado e é disso que nós vamos falar no próximo bloco. Muito bem enganchado, Toledo.